sejam todos muito bem-vindos ao podcast No Ar com a Capital Aberto, falando aqui diretamente da Febraban-Tech. Hoje eu tenho o prazer de receber o Leandro Andrade, que é sócio da Ohana Investimentos. Leandro, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Alexandre, Vortex, Grafeno, é um prazer estar aqui com vocês, uma feira super interessante, enorme. É um prazer estar falando com vocês aqui, discutir um pouco tendências de crédito, um pouco da companhia. Obrigado pelo convite novamente. Vim para começar, queria saber de onde você veio. Tá. Eu sei que eu dei uma pesquisada um pouquinho antes, aí, dever de casa minimamente feito. Eu sei que você veio do mercado que não era o mercado de crédito, você veio de investimento, banco de investimento, fundos, private equity e tudo mais. Como é que foi esse começo até chegar para esse mercado de crédito? Como é que foi essa transição? Obrigado pela pergunta. Bom, Alexandre, minha história, assim, eu tenho 23 anos de mercado financeiro aqui no Brasil, né? Os primeiros anos da minha carreira, e tem duas grandes passagens que eu gosto de falar, foi com consultoria de risco e investimento, né? Então, atendia grandes investidores, portfólios, instituições, né? E naquele instante, o que eu notava? Quando eu olhava um portfólio de um cliente tradicional nosso, 90% era renda fixa, título público, papel de banco. E ali, grande parte dos 10% que sobravam, 90% do que sobrava era ações e 2% investimentos chamados alternativos, estruturados, né? Entre eles private equity, FDIC, crédito. E quando você olhava para fora, na janela, você tinha uma economia gigantesca no país, né? Em vários setores de empresas de capital fechado, onde esses investidores acessavam pouco. Então eu tinha uma tese que era, em algum estágio do tempo, essa fatia de portfólio que ainda era 1 ou 2% na média, ela vai para 3, 4, 5, porque a economia real é onde as coisas acontecem de fato e investidor de longo prazo vai precisar de ativos ligados a esse setor. Eu fiz uma transição de carreira, em algum estágio ali do tempo, e fui trabalhar com private equity e venture capital, tá? Olhando empresas, companhias, fundos, para ajudar esses investidores a alocarem seus portfólios em ativos chamados na época de alternativos, né? Que no Brasil a gente tem esse nome, mas naquela época já alternativo nos Estados Unidos é uma coisa como 30% a 40% dos portfólios dos investidores institucionais, né? Dentro desse contexto, quando eu fui ter mais contato com o mundo da economia real, empresas de setores de tecnologia, agronegócio, indústria, algumas dessas empresas que eu investia, eu acompanhava pelo fundo, elas tomavam operações de crédito. Então vai lá fazer uma operação de capital de giro, uma debenture, e sempre tinha uma questão muito latente com os bancos. Nessa época os bancos eram os grandes players dominantes, ainda são, mas naquela época... Tá mudando e a gente está ajudando nessa mudança, né? Pediam muita garantia. Tem um terreno, tem uma fábrica, tem um apartamento recebível, e empresa em geral de tecnologia é asset light, não tem ativo fixo para dar. Mas tinha uma carteira de recebíveis muito boa, muito pulverizada, de contrapartes AAAs, bancos, indústrias, multinacionais. Então, quando a gente foi montar uma operação de crédito para essa companhia, para ela fazer depois uma oportunidade de adquirir um competidor, um pedaço disso precisava ser alavancado. E as taxas que os bancos propuseram na época, nada muito diferente de hoje, né? As coisas giram e caem no mesmo lugar, Exato, né? 2%, 3% ao mês, com recebível de uma qualidade altíssima. Falei, olha, faz mais sentido eu emprestar meu dinheiro para a empresa, numa taxa melhor, do que dar todo esse pacote de garantias para ter uma taxa que eu acho que é uma taxa super alta, né? E ali eu comecei a atentar mais para a estrutura de capital das empresas. E falar o seguinte, olha, dentro das companhias, o tema crédito ele vai ser importante, porque ele tem que conviver com o tema de equity, né? Mas tem que ser um crédito adequado para a companhia, adequado na sua capacidade de geração de caixa, adequado com o recebível que essa companhia tem. Aí eu fui transitando aí para o mundo de crédito, né? Então eu diria para você... enxergou uma oportunidade. Eu cheguei a uma oportunidade. De negócio. A primeira oportunidade que eu enxerguei de carreira foi a migração de investimentos mais líquidos para investimentos mais estruturados, né? E depois, dentro disso, do mercado de private markets, que a gente chama, dentro disso, o mercado de crédito, private debt, né? Como lá fora chama, né? Então, e aí, na sequência disso, foquei bastante nesse mundo, mas sempre tem uma interação com o mundo empresarial, com a economia tradicional, com indústrias, com empresas de tecnologia, que estão dentro desse ambiente de crédito. Legal. Você também dá aula? Eu fui professor. Foi professor?
Assim, eu fiz mestrado acadêmico, publiquei artigos, comecei o doutorado, não terminei, está trancado ainda. Eu dei aula de finanças, né, e de investimentos em geral, né, aí desde graduação durante um tempo, pós-graduação, e hoje eu dou 1 ou 2 cursos assim pontuais, né, dentro de escolas focadas na parte de FDIC, na parte de crédito, mas é difícil conciliar as Tudo. atividades, né? Mas eu gosto muito de pesquisa, de escrever. E o que você está vendo, assim? Você vê o pessoal que está na academia, enfim, tá tendo uma evolução, do Eu acho pessoal que mais novo que está chegando, Uhum. essa nova geração tá a fim de entender mais profundamente esse mercado de capitais. Como é que está a sua percepção em relação aos A minha alunos? percepção, eu tenho ainda muito contato com o meio acadêmico, né? Amigos e também algumas atividades que eu faço nesse meio, né? O que eu tenho percebido é quando você, na minha geração, por exemplo, você se formava, o sonho era ou trabalhar num banco de investimento ou empresas de bens de consumo, mas da área de marketing, por exemplo, né? E hoje essa geração de alunos que eu vejo, muitos estão indo para um caminho de empreender, montar suas companhias ou se juntar com pessoas que poderiam montar alguma companhia em conjunto. E o interesse do aluno hoje, do que eu percebo, muito mais uma visão de projetos, de case, do que simplesmente aquela visão teórica pura, né? Obviamente a teoria e a prática tem que conversar, senão você não precisa da teoria, né? Mas essa visão mais de olhar de forma mais holística, né? Como criar uma empresa, abrir um CNPJ, né? Como encerrar uma empresa, fechar um CNPJ. Então, esse ciclo, eu acho que as escolas já estão mais adaptadas e os alunos também mais demandantes, né? Então, já tem vários projetos que eu participo. Então, por exemplo, a gente recebe estagiários de férias lá no escritório, né? Todo mês de julho e janeiro vai um grupo de 2 a 3 alunos, né? De escolas muito boas e que querem ter uma vivência de início, meio e fim de um ciclo empresarial. Entender como você, no nosso caso, analisa um crédito, como a gente faz uma cobrança, como você acompanha risco. Então, acho que esse vínculo com o mundo das empresas, ele tende a ficar mais forte no meio acadêmico. Ah, legal. E na Ohana, assim, como é que foi a criação dela, a atuação lá? Como é que foi esse início Perfeito. de vocês? Tá. Bom, a Ohana é uma gestora, né? A gente gere hoje cerca de 9,4 bilhões de reais em FDICs, em crédito. Eu já conheci a casa há bastante tempo, né? Através do Grupo Osher, que é o nosso acionista estratégico e parceiro de negócios. Já tinha feito negócios com eles por outras gestoras que eu passei. Então, eu tive uma oportunidade, há mais ou menos ali 1 ano e meio atrás, em janeiro de 2025, receber um convite do acionista da Osher para ser o CEO e sócio da empresa, né? Para a gente olhar tudo que já tinha sido feito e a gente poder, em cima dessa base que a gente investiu muito em tecnologia, pessoas e processos, escalar mais o negócio nosso, né? Então a gente começou ali em janeiro com cerca de 7,2 bi, a gente está hoje com 9,4 bi, então a gente teve um crescimento bastante interessante e diversificamos também as teses que a gente trabalha, né? Então a gente começou muito mais voltada para uma empresa, para um mundo multicedente, multisacado, e hoje a gente atua em agronegócio, NPL, consórcio, veículos e outras teses dentro aí do mundo de crédito, tanto com risco pessoa física e pessoa jurídica, tá? E sempre numa tese de ter parceiros por trás, junto com a gente, né? Empresas, ou famílias, ou acionistas de referência dentro dos projetos que a gente participa. Estava comentando um pouco antes da gente começar a falar aqui, que é importante para vocês hoje essa questão não só das garantias da empresa, mas também quem são os Perfeito. Donos ali, né? Quem está por trás da operação. Ou seja, quando der um problema, para quem que você liga, né? É isso. Se a pessoa vai atender ou não. Como é que é essa relação e a importância de ter essas pessoas mais acessíveis? Eu diria que essa é a parte mais desafiadora de qualquer negócio de crédito, né? No nosso propósito, a gente não faz operação direta, ou seja, eu não vou direto num cedente para prospectar um capital de giro. Então, eu tenho empresas parceiras, né, que vão investir com a gente no risco, ou seja, o empresário e a família vai pôr o patrimônio pessoal dele numa cota júnior, por exemplo. A gente vai levar todo esse processo de tecnologia, operacional e de funding para atender um determinado ecossistema, tá? No fim do dia, o que a gente procura? Então, um pedaço importante da história, sem dúvida, é a estrutura do FDIC, regulamento, garantias, formalização, subordinação. Isso é uma parte da história.
A segunda parte é quem vai estar com você, do seu lado, quando uma hora tem uma situação de risco, estresse, para quem que você liga, tá? Então, essa avaliação que é subjetiva de quem são os parceiros, né? Quem são os cotistas júniores, dos FDIC que você está criando, como que é a governança dessa empresa, como que é o processo decisório ali dentro, quem é o acionista de referência, equipe-chave, que no dia seguinte é esse pessoal que vai estar do teu lado. E quando você monta um FDIC, diferentemente de você comprar uma debênture de uma empresa gigantesca, que tem lá início, meio e fim do pagamento, né? O FDIC ele pode durar a vida inteira, pode durar 10, 20, 30 anos, né? Então você tem que ter um processo relacional com esse empresário muito bem estabelecido, para você conseguir, ao mesmo tempo, atender às demandas que a empresa precisa e, ao mesmo tempo, trazer para o produto o processo de governança para que seja um produto investível por fundos e parceiros do mercado de capitais. Ah, legal. E como é que foi essa relação com a Cifra? Porque vocês começaram já na gestão dos fundos deles, como é que foi Perfeito, né? esse início de A gente conversa? já nasceu há 5 anos, a gente completa no mês que vem, agora. A gente nasceu já com 2,4 bi, bi, uma carteira já coisa, grande, já né? bem razoável, né? E de onde que veio, né? O Grupo Washer, que é um grupo de investimentos, ele tem uma relação empresarial muito grande aqui no Brasil, no exterior. Então, a Cifra, né, já era um grande conhecido deles, né? Eles fazem ali vários projetos em conjunto, parceria, e a Cifra é uma das principais, dos principais FDICs muito excelentes, muito destacados do país, já tem 35 anos de história, né? É um desses exemplos que o fundo vai longe, né? Vai longe, vai longe. Pode... Tem fundo desde 2007, para você ter ideia, o mesmo CNPJ, né? É um caso real que é um caso existe, real, né? É. E a Cifra nunca teve uma gestora, não era o objetivo dela, né? Pelo foco dela na consultoria, originação de crédito, e a gente conseguiu, através dessa conexão com o Grupo Washer, trazer um primeiro cliente, né, um dos maiores FDICs hoje do país nessa tese. Então trouxe para a gente, ao mesmo tempo, já um volume de PL relevante, permitiu com que a gente tivesse capacidade de investimento em tecnologia, pessoas e processos, para em cima dessa plataforma escalar não só na vertical de desconto de duplicata, capital de giro, mas também nessas outras verticais que eu te comentei. Uhum. E essas outras verticais, como é que é assim, incorporar outras verticais dentro de... Você tem, não sei, estrutura ali no seu negócio, seja ele qual for, qualquer setor, você tem um certo conforto, você domina aquela coisa ali. Como é que é ir para outros setores, então, alguns casos tão específicos, como é o caso do próprio agronegócio? Perfeito. Por mais que a lógica seja a mesma, são setores com características completamente distintas, né? Como é que é essa migração, essa incorporação de outros setores para poder, obviamente, crescer, se alavancar e avançar? Perfeito. Assim, então, acho que o primeiro ponto é você ter uma tese de investimento, né? O que é uma tese para a gente? É um processo parecido com fazer uma tese acadêmica, você tem suas perguntas de pesquisa, os problemas, os dados, confirmam ou não a sua hipótese, e você tem ali um plano de ação, implementação, tá? Então, vou te dar um exemplo, você citou do agronegócio. O agronegócio é 25% do PIB na cadeia, é o setor que mais cresce no país de forma histórica. Tem que entender que o agronegócio tem ciclo. Então, tem o ciclo do clima, tem o ciclo do preço da commodity, que é negociado fora do país, tem o ciclo de crédito dentro do agronegócio. Então, se você não entender isso, você não vai conseguir atuar na área. Então, você planta soja... Muita gente não entendeu, né? Nos últimos anos aí, exatamente, muita gente não entendeu. Então, você entender esse ciclo, por exemplo, você planta soja numa época, colhe em outra, cana é outro ciclo, algodão outro ciclo, café. Boi. Então, não adianta, por exemplo, você querer que um agronegócio que liquida num prazo safra, 7 a 9 meses, te pague o negócio depois de 30 dias, exatamente. mensal. Não vai funcionar. Então, quando você distorce o ativo para caber no passivo, os seus problemas começam. Então, é entender a realidade, literalmente, do campo. E cada negócio tem um modelo de negócio. Então, quando você parte para fundos empresariais ou nessas teses, qual é o modelo de negócio daquele setor? O setor ser muito, não vai funcionar. Ou para o investidor ou para o empresário. A segunda parte disso é ter os controles adequados para aquela carteira. Você poder tomar as posições, o risco, sabendo como acompanhar, como formalizar, como cobrar. E, por fim, quem vai estar com você. Então, nos nossos casos de fundos de agronegócio, são voltados para a indústria do agro. Então, são os produtores de fertilizantes, insumos, químicos, que estão em outra
tamanho na É cadeia. que o agronegócio, falar que agronegócio é um troço muito amplo e diversificado, né? Você E com tem... característica, porque boi é agronegócio, soja também é agronegócio, mas são coisas São assim, ciclos completamente diferentes, né? Perfil empresarial muito diferente. Exato. Então a gente se especializou muito mais no setor industrial, empresas de grande porte, empresas com seus 30, algumas 50 anos já de história, empresas familiares com acionistas de referência e que principalmente eles investem pesadamente na cota júnior. Ou seja, ele assume o primeiro risco do negócio dele se alguma situação de estresse acontecer. Né? Então você montar essas cadeias e criar esses relacionamentos que eu te comentei leva tempo. Então a gente consolidou depois essa tese. Então para cada tese existe um processo de gestão, um processo operacional e tecnológico, porque a gente faz por dia mais ou menos entre 60 a 80 milhões de reais em operações de crédito, desembolso de crédito indo para a rua. Né? Então sem tecnologia embarcada nesse processo é impossível você Não acompanhar funciona, e você controlar. E vocês também foram, vocês criaram aí um FDIC de consórcio, se não foi Perfeito. uma das primeiras, foi a primeira gestora a entrar nesse negócio que fora do Brasil é bastante, nos Estados Unidos em especial, é bastante já consolidado, mas explica como é que funciona isso, como é que roda um FDIC de consórcios assim? O que a gente procurou de forma geral? Assimetrias. Né? Então você tem que estar em setores que você tem possibilidade de ter spread, porque nossas operações são mais customizadas, né, e com os parceiros corretos. Né? Quando você olha o mercado de consórcios, é um mercado de mais ou menos 750 bilhões de reais. É equivalente ao tamanho do mercado de FDICs. Né? E o consórcio? Só consórcio. Pra você ter ideia, e é um mercado que cresce também 50%, 40% ao ano. Quando você olha a dinâmica do modelo de negócio de consórcio, uma pessoa física que compra uma carta de consórcio, no começo da carta, até ser contemplada por lance ou sorteio, ele é um produto de investimento, pode assim dizer. Depois que você é contemplado, ele vira um produto de crédito. Então muda a configuração. Ele passa a ter um crédito analisado, score, etc., para ali comprar aquele carro, aquela casa ou o projeto ali do consórcio. São projetos de longo prazo. Nesse meio tempo, as prioridades das pessoas mudam. Então a pessoa desistiu do consórcio, mudou do país, mudou o plano, ela quer vender essa carta de consórcio. Né? Então o nosso fundo ele atua nessa tese da gente achar pessoas interessadas, né, em sair das posições, a gente provê liquidez, então a importância do FDIC, uma delas dá liquidez para isso, e a gente carregar o risco da administradora e do grupo de consórcios. Então essa tese que a gente montou também em parceria com uma empresa muito interessante é voltada para atuar nessa cadeia do segmento de consórcios. E dentro disso tem uma série de desdobramentos de produtos e teses que a gente está criando com essa companhia. E vocês já estão rodando esse fundo? Está Sim. criado? Esse fundo já está criado, tá? já está captado, investindo, recebendo operações, pagando operações também. Já está funcionando há bastante tempo. E nos Estados Unidos isso já é bastante comum, esse tipo de operação? Quando você fala de crédito em geral nos Estados Unidos, né, de forma mais ampla, né, você está num mercado que de 80% a 85% desse mercado já é tomado por fundos no mercado de capitais e 15% em bancos. Então, se você olha o balanço dos principais bancos americanos, né, se você olha os fundos, as gestoras de crédito americanas, são equivalentes a alguns dos principais bancos dos Estados Unidos. Esse movimento, que lá fora já não é de hoje, é de 20 anos, né? Aqui no Brasil já se intensificou. Então, no mercado total de crédito, tirando crédito, títulos públicos, né? De 6,5 a 7 trilhões de reais, esse mercado total. Você tem só em FDICs cerca de 800 bilhões de reais, né? Considerando aí mercado de capitais de forma mais ampla, CRI, CRA, debênture e outros instrumentos, né? No mundo pessoa jurídica, ele já ultrapassou o estoque de crédito bancário, 2,7 tri versus 2,5 tri. Então, o protagonismo das estruturas, mercado de capitais, FDICs, tem se tornado relevante no balanço das empresas. Hoje é difícil você ver uma empresa que não tenha dentro do balanço dela uma estrutura também de mercado de capitais. Ou um CRI, um CRA, debênture ou um FDIC dentro do seu balanço. E a que você atribui esse crescimento, essa mudança na curva, né? Que o setor bancário, financeiro, né, de modo geral, sempre foi muito presente. Ou seja, é o
cara tem a conta, ele vai buscar o dinheiro no banco Perfeito. dele, né, que sempre teve. E, como você falou, isso vem mudando, né, já, em alguns casos até essa curva já passou o setor financeiro. Mas a que você atribui esse crescimento e essa mudança no mercado aqui no Brasil? Tá. Acho que tem 3 fatores que explicam isso, tá? Acho que o primeiro é infraestrutura tecnológica. Então, por exemplo, Vortex aqui, uma empresa que provê essa infraestrutura. Então, se eu fosse abrir uma conta escrow há 10 anos atrás, eu ia demorar alguns dias, gastar uma fábula por mês para uma transação. Hoje a gente abre uma conta aqui em segundos, num custo acessível e muito operacional. Então, o monopólio tecnológico que a Febraban, os bancos tinham, né, há 10 ou 15 anos, né, hoje ele é mais pulverizado. Hoje você tem mais acesso. Então, toda essa questão de conta digital, boletos, acesso a Sisbacen, SCR, que antes era um monopólio bancário, né, pelas licenças, etc. e tal, hoje qualquer gestor consegue via parcerias com instituições como Vortex, por exemplo, né? Então, isso facilita, isso barateia o seu custo de tecnologia, tá? Então, acho que esse é um fator que permitiu que vários entrantes no mercado não bancário participassem desse jogo, né? O segundo fator, funding. Então, você teve uma transformação no modelo de captação. Como também antigamente os bancos concentravam captação via CDB ou seus fundos das suas assets, com os adventos das plataformas de captação, hoje o investidor pessoa física pode comprar não só o CDB de qualquer banco, mas um FDIC, um fundo de renda fixa, uma debênture. Então você teve uma desintermediação do lado do passivo, bastante forte, bastante importante para esse tipo de processo, tá? E o terceiro elemento, que é o elemento relacional. Então, quando você fala, se você pegasse há 5 ou 10 anos atrás, um empresário médio, né, quando ele precisava de crédito, ele ligava para o gerente da agência dele no banco XPTO. Hoje, ele continua tendo o banco como uma opção, né, e o banco hoje é cada vez mais voltando para serviços, e ele tem um FDIC, ou ele tem uma estrutura de mercado de capitais. Porque esse mesmo movimento que você teve de gerentes de bancos montando seus escritórios para captação de investidores, esteve também do lado dos gerentes comerciais de bancos, criando seus FDICs ou montando as suas plataformas de originação de crédito para levar para o seu cliente, o empresário, serviços e soluções. Crédito, e hoje já oferecem o seguro, consórcio, câmbio e assim por diante. Tá? Então eu diria que nesse mercado competitivo, né, você tem, de um lado, os bancos, obviamente, são instituições super sérias, com bancos de dados enormes, que também investem em FDICs. Então, ao mesmo tempo que ele dá o crédito, ali no né, outro caminho. ele investe numa cota sênior de um FDIC, ele também está apoiando esse ecossistema que a gente aqui está. Então, eu diria que as coisas estão muito mais juntas e, ao mesmo tempo, também um pouco mais, entre aspas, confusas, né, de saber de onde vem a competição, de onde vai vir a próxima tendência. E você acha que o Brasil tem espaço de chegar a um nível de equilíbrio, não equilíbrio, né, mas enfim, percentualmente tão grande quanto é os Estados Unidos hoje, em que você tem o crédito muito mais fora dos bancos do que o Brasil tem esse sem espaço dúvida alguma, isso? sem dúvida alguma. Quando você olha as capacidades instaladas nos FDICs, nas gestoras, em termos de equipe, em termos de processo, tecnologia, tem total condição, isso já está vendo pelos números, né, de ocupar e ampliar esse espaço que hoje, ainda em termos de volume total, está ainda muito concentrado com os bancos. E fazendo parceria com os bancos também. E falando um pouco do dia a dia, né, que tipo de situações você vê de riscos? Está muito comum, ficou, né, infelizmente, questão de fraudes de todos os tipos, desde ataque cibernético até operações fraudulentas de modo geral. Que tipo de situações vocês veem no dia a dia que chamam a atenção de vocês e que exigem um certo cuidado para que não atinja o negócio de vocês? Tá, você tocou num ponto bom, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia ampliou o acesso, ela também facilitou abrir portas para fraudes, crimes cibernéticos. Então, os investimentos em proteção de dados, em segurança da informação, para qualquer gestora se torna mais relevante dentro do orçamento delas, né? Antigamente, para você abrir uma gestora,
você não precisava ter um investimento tão grande em infraestrutura tecnológica. Hoje você precisa ter. Então, a barra, ela vai subindo também, tá? Nesses instantes onde você tem muito mais, né, empresas e pessoas físicas no jurídico procurando crédito, a sua seleção e análise precisa ser mais criteriosa, cada vez mais. Ao mesmo tempo que o mercado bancário, e números aqui públicos, né, você pega uma série histórica de 13 anos que a gente pesquisou, bancos S1, os principais bancos do país, cresceram a carteira de crédito em quase 50%. Quando você pega bancos S2 para frente da lista, até as fintechs, etc., cresceram 100%. Então, você tem uma mudança de risco, né? Os bancos, de uma forma, olhando riscos diferente, reduzindo o crescimento dos bancos grandes e alguns tipos de crédito, e as instituições mais de nicho aumentando essa exposição. Isso requer não só uma questão tecnológica mais forte, mas uma capacidade de criação, de controle, de política de crédito, de cobrança, de concessão mais pesada, mais robusta dentro dessas estruturas. Então, os riscos que você tem, não só esses mais mapeados, né, mas riscos de estrutura, riscos de cobrança, mapeamento de KPIs, riscos operacionais, você passa a trazer isso para o mundo de gestão e o mundo de FDICs, que era uma atividade muito mais concentrada no mundo bancário. Entendi. E, assim, tem algum caso que você possa, sem mencionar nomes, mas foi uma operação de crédito difícil para vocês, assim, alguma situação que você, pô, isso aqui não vai dar, isso aqui deu errado, na próxima eu tenho que tomar outro caminho, outra atitude. Perfeito. Tem algum, sem citar nomes, nada, mas muito mais para ilustrar um pouco exatamente essas... Acho que assim, a demanda hoje por constituição, estruturação de FDICs, ela está bastante alta, né? Do lado empresarial e do lado de fintechs e outros originadores, né? Então, muitas teses que passam, empresas que passam com a gente, você vai tentando afunilar num processo de estruturação fundos que vão ter um certo potencial, né? E como você tem recursos escassos, você não consegue fazer todos os fundos que você gostaria ao mesmo tempo. Então, recentemente teve uma tese que a gente olhou, né, com muita atenção, com muito cuidado, mas que a gente não conseguiu ali se alinhar com um parceiro em termos de processo, governança e assim por diante, tá? Passado um tempo, e aí não entrando aqui muito no detalhe do caso, esse fundo no mercado teve um problema, né, que faz parte do jogo, ter os problemas, né, em pontos que nós tínhamos ali apontado como uma negativa. Os motivos de governança, não era nem uma questão da estrutura, era a governança que nós estávamos observando, que num instante de uma fragilidade poderia penalizar a estrutura de crédito, né? Então, é um caso que você... Que aconteceu e você ficou de fora, né? E tem casos também, como acontecem, que você fala, tem uma tese bacana, gostamos, não deu certo por alguma questão, e hoje são fundos gigantescos que estão performando super bem. Né? É aquela dor, né? Assim, poderia estar aqui comigo. Podia estar lá, né? Podia estar aqui comigo, mas não deu certo naquele momento. É pro bem e pro mal, né? Exato. A cautela tem esses dois lados. Exato. Você pode acertar entrando e se dando super bem, ou falar, puta, ainda bem que eu não entrei porque deu bolo ali na frente, né? Então é um negócio que funciona. E olhando para hoje, você falou da diversificação que vocês fizeram aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Indo para outros setores. E o que vocês imaginam assim, daqui para frente? Quais são as perspectivas, quais são os trabalhos que vocês estão olhando, as teses que vocês estão olhando que devem manter o crescimento de vocês? Tá. A gente tem olhado algumas teses dentro que a gente já faz para aprofundar. Então, uma delas é a tese de consórcio. Como eu disse, é um mercado de quase 800 bilhões de reais, né? Então, tem uma vinda gigantesca de crescimento. Então, você tem um mercado que é regulado, você tem regulação do Banco Central. Então, tem um arcabouço jurídico muito forte e um arcabouço de estrutura operacional forte. Então, acho que é uma tese que a gente vai cada vez mais aprofundar, tá? Tem uma tese que a gente já começou também, que é de veículos. Uma tese que a gente gosta, a gente tem até alguns fundos dentro dessa tese. É um mercado de venda de veículos seminovos, um mercado de mais ou menos 11 milhões de veículos vendidos por ano, né? Financiados, grande parte disso hoje por grandes bancos também, ou financeiras especializadas em autos. Então aqui acho que existe uma tese
também para a gente já se aprofundamos, já tem aqui alguns parceiros que a gente tem os FDICs, a gente pode desenvolver um pouco mais ao longo desse próximo ano. Então, uma tese de garantia, tem um veículo associado, você tem empresários do ramo de revenda de veículos também dentro desses financiar contextos. as revendas, é isso? É financiar o comprador do carro através de lojas e concessionárias. Mas aí o comprador pega o crédito direto onde ele compra o carro, é isso? Exatamente. Então, na verdade, se você for hoje numa concessionária, né, numa rede, comprar um carro, você vai ter um banco financiador. Exato. Enfim, né? vários. E você pode ter um FDIC financiador, um FDIC da própria rede. Da própria rede de concessionários. Que é um mercado bastante pulverizado, né? E vem se consolidando, o que também acho que justifica a tese, né? Porque algumas empresas vêm consolidando esse mercado de distribuição de veículos. Perfeito. E ganhando musculatura e com capacidade para ter um financiamento próprio, digamos assim, via um FDIC. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, no fim do dia, assim, a gente procura setores com profundidade, que tem tamanho, né, com estrutura regulatória funcionando, e onde você tem oportunidade de desenvolver produtos de crédito dentro do ecossistema, ou seja, dividir o bolo de uma forma diferente. Né? Então, um pedaço isso vai para o investidor, um pedaço para o originador, o cotista júnior, e um pedaço também para o gestor e para os parceiros envolvidos nesse processo de prestação de serviços. Não, legal. E para a gente ir encerrando aqui, você veio de universos diferentes e está hoje no mercado de crédito. Para quem está começando, está ainda lá na academia, né? Tá lá na sala de aula. Perfeito. Alguma sugestão, dica para operar bem nesse mercado? Para ser bem sucedido nesse mercado? Sinta a dor do empresário, abra uma empresa, abra um CNPJ, contrate uma pessoa, 2 pessoas, venda um produto, depois, tudo bem, como um teste, encerre uma empresa, vai sentir a dor na economia real, vai captar dinheiro. Então, acho que se expor ao mundo, onde as coisas de fato estão ali fervendo e acontecer, sentir a dor do empresário, eu acho que você vai ter muito mais casca para enfrentar uma situação depois na sua fase profissional, seja ela empreendedora ou seja ela executiva. Maravilha. Leandro, obrigado pela conversa, prazer receber você aqui. Obrigado, Alexandre. Conte com a gente, tem novidades, pode ligar pra gente. Quando for, esse fundo de veículos já está estruturado ou está só... Já está. Já está funcionando? Sim, está funcionando. Captado, rodando? Captado, rodando. Muito bom. Já. Quando tiver teses novas ou crescer ainda mais esse fundo, pode contar com a gente. Obrigado, Alexandre, Vortex, obrigado pelo papo. Abraço, até mais, gente. Até mais.